No final das contas, eu sigo com o meu discurso do pré-jogo e da live que eu fiz com o Renan na terça-feira. Cara, é óbvio que quando você começa o jogo e você vê as oportunidades que tem, você espera um pouco mais do Flamengo, porque o adversário era muito, muito, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Mas, cara, a Copa do Brasil, para mim, ela tem que servir para duas coisas. Primeiro, descansar o elenco principal. E o elenco principal foi descansado. O único que entrou uns minutinhos foi o Gerson, mas se falar que o Gerson se desgastou, loucura. O Gerson só entrou para distribuir o jogo e tentar controlar mais o meio de campo. E o segundo, para dar rodagem para o time reserva, para ter ritmo, justamente para quando for necessário no time principal. E eu acho que tudo foi feito. Só que aí, para passar a bola para o Renan, a minha opinião é simples. O time reserva sofre do mesmo problema do time principal. O azar para o time reserva é que agora, com o Pedro voltando e com a Arrascaeta vivendo uma grande fase, o problema do time titular vai acabar, que é o quê? Efetividade. Com esses dois em ritmo jogando o que estão jogando, o Flamengo vai sempre fazer gols quando tiver oportunidade. E agora, essa bomba vai para o time reserva. A efetividade pecou para o Flamengo. Só que eu vou deixar já meu alerta para o jogo da volta. Eu repetiria o time. Tem que ser exatamente a mesma coisa. Time reserva todo. Só que aí eu acho que no Maracanã, com um gramado que vai auxiliar com que o jogo do Flamengo possa ser melhor, toque de bola, evolução, progressão, acho que isso vai ajudar o Flamengo. Então, acredito que no jogo da volta a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Estou feliz porque eu vi algumas coisas que eu gostaria. Por exemplo, eu gostaria de ver mais do jogo do Matheus Gonçalves. Consegui ver. Entrou um pouco afobado, mas depois deu para ver que ele consegue ter passes verticais. Quer um exemplo? Rafa citou vários nomes. Bruno Henrique, Michael. Vou dar um exemplo. O Matheus Gonçalves dá ao Flamengo que o Luiz Araújo não dá, que é esse passe mais refinado, um passe para tentar quebrar uma linha. O Luiz Araújo é um jogador de velocidade, drible e chuta. O Matheus Gonçalves consegue dar essa característica de um meia pelo lado direito, igual o Gerson dá. Só que sabe o que vai acontecer? Felipe Luiz não vai ver isso. Ou se vai ver, não vai fazer. E aí, assim, não é uma crítica ao Felipe Luiz. Eu acho que entra muito dessa... Não tem meritocracia no Flamengo. Tem hierarquia. E aí a gente vai ver o Bruno Henrique tendo mais oportunidade, o Michael tendo mais oportunidade, o Luiz Araújo tendo mais oportunidade. E aí a gente vê o Joshua, que salvou hoje, fez o gol. Beleza, só fez o gol, mas salvou. Não vai aparecer de novo. O João Vitor mal vai aparecer de novo. O Matheus Gonçalves mal vai aparecer de novo. Então, assim, o jogo foi o que foi, porque o time do Flamengo reserva sofre do mesmo problema que o titular sofria. Mas, cara, a Copa do Brasil, para mim, é isso. Ganhou 1-0, show, não tem caça às bruxas. O jogo é o que é. Jogo da volta, tenta vencer por 2-3-0. E, repito, oitavas de final, quartas de final, repete o time reserva. Usa a Copa do Brasil para rodar o elenco, dar ritmo para o reserva e deixar o titular descansar. Essa é a minha visão e eu não vou mudar só porque venceu por 1-0 um time merda igual o Botafogo da Paraíba. Para mim, foi o que foi e tá tudo certo, Renan. Para mim, não mudaria absolutamente nada no planejamento do Flamengo. A gente chegou a falar um pouco sobre isso naquela live de terça-feira. Para mim também, assim, a Copa do Brasil, ela não é 100% desprezível, mas numa fila de prioridades, a gente tem que tratar ela como a prioridade terciária ali. E é o que o Flamengo fez nesse jogo, foi com o time todo reserva. Como eu falei ali no intervalo do time que estava em campo hoje, o único que tem algum status de titular ali, de potencial titular, eu acho que é o Danilo e o Plata, acho que são os únicos. O Ayrton Lucas, ele tá titular do Flamengo e vai ser titular nos próximos jogos por conta da lesão do Alexandro, não sei exatamente quando que o Alexandro volta. O Flamengo agora vai ter pela frente Cruzeiro, Central Córdoba e Bahia. Eu imagino que o Flamengo prepare o Alexandro para jogar contra o Central Córdoba.
Então, assim, muito provavelmente a gente vai ver o Ayrton Lucas contra o Cruzeiro, jogando fora de casa. E por conta dessa sequência que o Flamengo tem, que é Cruzeiro, Central Córdoba, Bahia, LDU e Botafogo no Campeonato Brasileiro, depois a gente enfrenta de novo o Botafogo da Paraíba e depois a gente pega o Palmeiras. Então, assim, a sequência de um jogo de Copa do Brasil até o outro jogo, tem um Cruzeiro no Brasileiro, apesar do Cruzeiro estar vivendo um mau momento, é um jogo prioritário para o Flamengo por ser do Brasileiro. O Central Córdoba é prioritaríssimo, então a gente tem que ganhar esse jogo. Flamengo e Bahia também é prioritário, porque é brasileiro. Depois de Libertadores, prioritário de novo, LDU. E o Botafogo, querendo ou não, no Campeonato Brasileiro, é um adversário que a gente pode tratar como um adversário de confronto direto. Por mais que a pontuação dos dois times não agora, nesse momento, não apresente isso, né? O Flamengo no Campeonato Brasileiro tem 14 pontos e o Botafogo 8. O Botafogo, ele é um adversário do Flamengo ali no Campeonato Brasileiro, é um dos postulantes, pelo menos por enquanto, é o atual detentor desse título. Então, daqui para frente, a gente não tem nenhum outro jogo que a gente possa poupar. O único jogo que a gente vai poder poupar vai ser de novo contra o Botafogo da Paraíba, porque o jogo seguinte, que vai acontecer 4 dias depois, no dia 25 de maio, é um confronto direto no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Eu sei que fora de casa contra o Palmeiras e o Flamengo tem até alguma estatística favorável ali e tudo mais, mas não tenha dúvida, a gente vai ter uma sequência de Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba e Palmeiras. Nessa sequência de 3 jogos, o time que a gente vai ir com força mínima é o Botafogo da Paraíba. A gente vai com a força possível. Então, muito provavelmente, nesse jogo aí, o Flamengo vai se ver na necessidade de poupar boa parte do time titular. Só não vai poupar jogador titular aqueles jogadores que ou não são exatamente titulares, como, por exemplo, o caso do Danilo, ou de algum outro Léo, caso o Danilo passe a ser titular daqui até lá, ou um Ayrton Lucas da vida, ou um Plata da vida, ou algum atacante da vida ali, porque realmente no ataque a gente vai acabar tendo algum revezamento ali entre muitos atacantes que a gente tem. Mas o próximo jogo, contra o Botafogo da Paraíba, é mais ou menos o que a gente viu hoje. Eu acho que o jogo pode ser até melhor por conta do gramado, por conta da atmosfera, por conta de alguns jogadores atuarem melhor do que o jogo de hoje, porque não tem como, sei lá, o Bruno Henrique fazer um nível de atuação igual a esse. Eu acho que o Luiz Araújo tem mais futebol do que apresentou. Eu acho que o Michael vai jogar melhor caso ele venha jogar o próximo jogo da Copa do Brasil do que jogou hoje. Ele até teve volume de jogo, teve oportunidade, mas perdeu um gol que não pode se perder. E talvez até o Juninho daqui a pouco ganhe um pouco mais de oportunidade, a gente nem veja o Bruno Henrique como centroavante, pelo menos, né? Então é isso, cara. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo que a gente não vai conseguir tirar tanto proveito técnico do time. Eu acho que o padrão do time, taticamente falando, ele acaba sendo reproduzido também, de imponência, posse de bola, utilizar os zagueiros para auxiliar na construção, os volantes para poder articular jogo. Eu vi o Alan fazendo isso muito no jogo de hoje. O Everton Araújo nem tanto, né? Porque é um jogador mais limitado, mais burocrático para esse fim. Mas o jogo de hoje, acho que o que dá para aproveitar é só a vitória mínima ali para não precisar pensar em botar time titular no jogo da volta no Maracanã.